19º domingo do tempo comum. Hoje, Dia dos Pais, início da Semana Nacional da Família, família fonte das vocações, corações ardentes, pés a caminho. Vamos ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. O Evangelho deste domingo nos mostra que depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Vemos que há um imperativo, uma ordem. Jesus mandou que eles entrassem no barco. Há algumas traduções que dizem que ele obrigou os discípulos a entrar no barco. O que isso significa, entrar no barco? Significa que depois daquela grande lição recebida, a da partilha, para pôr fim à miséria, ao sofrimento e à fome, eles tinham obrigação, se quisessem continuar seus discípulos, de entrar no seu barco, isto é, assumir a sua missão. Entrar no barco, portanto, significa estar numa mesma situação, assumir o que ele havia assumido em prol da vida dos necessitados, fazer o que ele fez. Assim sendo, eles entram no barco de Jesus e seguem mar adentro. Vale lembrar que mar, na literatura bíblica, significa também algo desafiador, assustador, um conjunto de perigo. Eles entraram no barco para enfrentar desafios e não apenas para um passeio. Porém, quem entra no barco de Jesus, mas não confia nele, ou não tem fé suficiente, se acovarda diante dos perigos, sente medo e fraqueja diante das tempestades da vida. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Passava da meia-noite e o barco estava longe da terra, sendo assolado por uma tempestade. Eles se sentiram inseguros e sozinhos. É nesses momentos que testamos a nossa fé. Quando tudo caminha bem, quando estamos bem, é fácil dizer que cremos em Deus e que Ele é tudo em nossa vida. Porém, quando nos faltam os supostos apoios, nossa segurança, quando sofremos por algum motivo, quando parece que não vamos sobreviver a determinados acontecimentos, é aí que vemos se acreditamos ou não em Deus. Deus, porém, não nos abandona. Nem sempre o percebemos ou o reconhecemos vindo ao nosso encontro. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus foi ao encontro deles por volta das 3 horas da manhã. Nessa hora começam a aparecer no céu os sinais da aurora e do novo dia. Significa que a vinda de Jesus
ao encontro deles nesta hora marca um novo tempo, um tempo de calmaria, de paz, pois Ele é capaz de acalmar a tempestade. Ele é capaz de nos trazer esperança. Mas os discípulos, tomados pelo medo, não reconhecem e pensam que Jesus é um fantasma. Será que Jesus não tem passado de um fantasma na nossa vida? Dependendo do relacionamento que temos com Ele, com a nossa religião, Deus não passa de um fantasma assustador. Assim for, nossa vida está longe de encontrarmos a paz e estamos ainda na noite escura, na insegurança e na vulnerabilidade da fé. Mesmo diante de tudo isso, vem ao encontro deles e pede que tenham coragem. Assim Ele faz conosco todos os dias, pede que tenhamos coragem e que enxerguemos vindo ao nosso encontro. Pedro ainda duvida, quer ter certeza se é Jesus mesmo e pede uma prova. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus pede que ele vá, mas Pedro começa a afundar. Se ele tivesse mais fé, não pediria tal prova e confiaria aguardando Jesus. Assim Pedro vai ao encontro de Jesus, mas devido ao medo do vento, começa a afundar. Quando vamos ao encontro de Jesus com medo, inseguros, sem fé, nossos projetos não vão adiante e nós fraquejamos. É preciso confiar. Ao vê-lo afundar e clamar por ele, Jesus estende a mão e é isso que ele faz conosco. Nos segura pela mão, não nos deixa afundar. Depois disso, Pedro é repreendido por Jesus por ser fraco na fé. Discípulos com a fé enfraquecida não são bons discípulos. Ele nos quer firmes na fé, para que possamos enfrentar com coragem os desafios da missão. A todos os pais, neste domingo, eu deixo minha bênção. Obrigado pela dedicação de vocês a serviço da vida, a serviço da família. Que todos os pais tenham muita saúde, muita paz, muitas alegrias e caminhem sempre com Jesus. Amém.